Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Escola da Renúncia. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em Filipenses capítulo 3, dos versículos 1 até o 11. Está escrito assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amados, nesse texto aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha muitas coisas nas quais ele poderia se vangloriar em si mesmo, as quais poderiam tomar o lugar de Deus no seu coração. Mas ele colocou como propósito da sua vida conhecer a Deus, conhecer a Cristo Jesus. E ele disse que ele começou a passar a considerar todas as outras coisas como perda. Ele começou aquilo que era lucro para ele antes de conhecer a Cristo, ele começou a considerar tudo como esterco. Ele diz que ele perdeu todas as coisas para conhecer a Cristo Jesus. E amados, quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus faz uma declaração extraordinária. Jesus diz assim: ali em João 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna, olha o que Jesus falou, amados. Esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo Jesus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Quando conhecemos a Cristo Jesus, conhecemos a Deus. Amados, esse é o intuito de nós recebermos a vida eterna. É termos esse relacionamento com Deus para conhecê-lo. Quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos as pessoas que de fato queriam ter esse relacionamento com Deus, esse conhecimento de Deus, essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles precisaram passar pela escola da renúncia. Se de fato nós queremos conhecer a Deus, se de fato nós queremos viver a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Deus, é necessário nós passarmos pela escola da renúncia. Amados, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é aquele aprendido apenas de forma teórica nas escolas teológicas ou
no estudo bíblico, sabe? Aquele estudo que é apenas intelectual. Não! O verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que é experienciado na nossa vida, na escola da renúncia. É aquele em que nós experimentamos nas diversas circunstâncias da nossa vida. Amados, o conhecimento de Cristo Jesus, ele é gradual, ele é progressivo e ele envolve abnegação, ele envolve renúncia. Eu não sei você, mas eu quero crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não sei vocês, mas esse também é o meu objetivo de vida. Conhecer a Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Aqui entra a nossa abnegação, a nossa renúncia. Amados, crescer no verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus requer de nós disposição para abrirmos mão de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus no nosso coração. Precisamos abrir mão de tudo isso. Quando nós vemos a história de Abraão, por exemplo, Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que nós somos os herdeiros de Deus, os herdeiros de Abraão. A Bíblia fala que se nós tivermos a fé que Abraão teve, nós também seremos herdeiros, assim como ele se tornou herdeiro. Se nós vivemos do jeito que Abraão viveu, nós também podemos ser chamados o quê? Amigos de Deus. Amados, numa geração em que as pessoas estão correndo atrás de coisas, correndo atrás de fama, correndo atrás de poder, numa geração em que a igreja tem se amoldado a esse mundo e tem transformado o evangelho numa fonte de lucro, em ganância, em fama, em poder, o Senhor anseia por filhos amados que desejem conhecê-lo, que queiram entrar nessa escola do verdadeiro aprendizado de quem é Cristo Jesus, que queiram se tornar amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus. E chegou um momento em que Abraão precisou passar pelo teste da renúncia, pelo teste de abrir mão. Deus havia feito uma promessa a Abraão: a minha aliança eu estabelecerei contigo por meio de Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque é aquele que foi declarado por Deus como o meio pelo qual as promessas que Deus fez a Abraão se tornariam realidade. E de repente, Isaque começa a tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus olha para Abraão e faz um teste com Abraão. Pede o seu único filho, o filho da promessa. Pede o filho que era aquele pelo qual Deus declarou que por meio dele a aliança com Abraão seria estabelecida. Como assim? Deus estava pedindo o filho que ele mesmo entregou a Abraão. E de repente Abraão precisou passar por esse teste, pela escola da renúncia. E a palavra fala que Abraão foi, e ele foi crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. E Abraão não titubeou. Chegou no momento, ele iria sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, o único filho, que era aquele prometido por Deus, para por meio dele a aliança ser estabelecida. Abraão não titubeou. Ou seja, quando ele precisou entrar de fato na escola da renúncia, ele disse sim para Deus. Ele disse sim, Senhor. O Senhor continua tendo o primeiro lugar no meu coração. O Senhor continua tendo todo o meu coração. O Senhor continua sendo o dono do meu coração. Não, a promessa não tomou o lugar daquele que prometeu. O meu filho não tomou o lugar do Senhor. Pelo contrário, o Senhor continua sendo o rei do meu coração. E ali,
quando ele iria sacrificar, Deus diz: não, Abraão, não precisa. Agora eu sei que o seu coração é meu, que eu sou o rei, o dono do seu coração. Amados, a vida de Abraão nos mostra um exemplo de como vivermos a nossa vida com Deus. Amados, Abraão, ele possuía muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele não possuía nada. Por quê? Ele possuía muitas riquezas. Ele tinha muitos bens. Ele era um homem próspero, muito rico. Ele tinha a sua esposa, ele tinha o filho da promessa. E quando ele tinha tudo e talvez o seu coração começou a querer se corromper, talvez quando começou a querer valorizar mais a promessa do que aquele que prometeu, Deus o colocou Deus o colocou num teste e ele foi aprovado nesse teste. Por quê? Porque o coração dele era de Deus. Deus era o dono do seu coração. Ah, amados, que eu e você, nós aceitemos passar pela escola da renúncia. No verdadeiro conhecimento de Deus, nós precisamos passar por essa escola. Nós vamos precisar abrir mão, renunciar, estar dispostos a renunciar tudo aquilo que pode tomar, roubar o lugar de Deus dentro de nós. Pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser coisas materiais, mas podem ser pessoas. Pode ser um filho, uma filha, um cônjuge. Ah, amados, pode ser um ministério. E nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo isso, para que nós cresçamos no conhecimento, no verdadeiro conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo escreve exatamente isso daqui. Ele olhava para ele e, naturalmente falando, ele tinha muitas razões para confiar na carne dele, para confiar na sua própria justiça. Mas aquilo que um dia foi lucro para ele, ele passou a considerar como perda. Ele passou a considerar como nada, porque comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, ele decidiu perder todas as coisas, abrir mão de todas essas coisas, abrir mão principalmente no seu coração. Ele estabeleceu ali no seu coração um trono para que Cristo Jesus pudesse reinar na vida dele, para que Cristo Jesus pudesse ser tudo na vida dele. Ah, amados, que eu e você sejamos essas pessoas que numa geração tão corrompida, que numa geração em que pessoas buscam dinheiro, em que pessoas buscam fama, em que pessoas buscam poder, em que pessoas usam a palavra de Deus como uma fonte de lucro, que eu e você possamos considerar todas as coisas como perda e que eu e você coloquemos no nosso coração o desejo de crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. E o conhecimento genuíno de Cristo Jesus não é apenas aquele conhecimento intelectual, não é aquele conhecimento em que nós conhecemos todos os versículos da Bíblia e entendemos todos os textos da Bíblia intelectualmente, teoricamente falando. Não, o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus é aquele em que a palavra de Deus não são apenas letras escritas num livro, não são apenas um conhecimento intelectual, mas é aquele conhecimento em que a palavra é vivida, ela é experimentada, ela age em nós como uma espada de dois gumes, gerando a dor que precisa gerar para o nosso crescimento, gerando a dor que precisa gerar para a nossa mudança, gerando a dor que precisa gerar para que nós possamos renunciar tudo aquilo que esteja no lugar de Cristo Jesus. Ah, amados, o conhecimento de Cristo, ele precisa estar fundamentado na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas a palavra de Deus, como eu mencionei, não pode ser apenas letras escritas num livro em que eu conheço e decoro todos os versículos. Não, a palavra de Deus, ela precisa agir em mim e em você
como aquela espada mais afiada de dois gumes que entra no mais profundo do nosso ser, causando divisão de alma e espírito, juntas e medulas, agindo com todo o poder que ela tem em nós, para nos fazer compreender quem de fato é Deus. Amados, que eu e você, nós estejamos dispostos a de fato conhecermos a Deus. E nessa caminhada, nós precisamos passar pela escola da renúncia. Assim como Abraão passou, assim como o apóstolo Paulo passou, ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo Jesus e para ser encontrado nele. Assim como Esther passou. Quando nós lemos o livro de Esther, é um livro tão glorioso que não tem a palavra Deus, mas o quanto nós vemos a atuação de Deus ali. E o quanto nós vemos o relacionamento dela com Deus. De repente ela se dispôs, ela teve um coração disponível para abrir mão da segurança dela, para abrir mão de tudo aquilo que ela poderia considerar, eu vou ficar aqui quietinha e vou ter a minha vida preservada. Não, ela abriu mão de tudo isso. Orou, jejuou, se relacionou com Deus. E quando foi à presença do rei, ela não considerou se ela poderia morrer ou não, tanto que ela disse: se perecer, pereci. O que importa é que eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Eu quero conhecer a Deus de fato, viver plenamente a vida que Deus tem para mim. E ela se tornou o meio pelo qual Deus salvou o povo de Israel. Amados, eu e você somos filhos amados de Deus. Por crermos em Cristo Jesus, fomos adotados como filhos. E o Senhor deseja, o Senhor tem buscado por filhos que queiram o buscar. Sabe, amados, muitas vezes nós vemos uma teologia que nós cremos é a verdade, porque está aqui na palavra de Deus. Nós já temos tudo em Cristo Jesus. Sim, já temos tudo em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Esse é o fundamento do Evangelho. Cristo Jesus já conquistou todas as coisas. Estamos debaixo da graça de Deus. Mas essa palavra, ela precisa se tornar vívida em nós. Nós não podemos apenas entendê-la de uma forma intelectual. Se nós já temos tudo em Cristo Jesus, por que não experimentamos esse tudo? Porque o nosso coração está cheio de coisas que não pertencem a Cristo, porque o nosso coração muitas vezes está cheio de coisas que estão concorrendo com Cristo. E o Senhor deseja ser o dono do nosso coração, assim como ele foi do coração de Abraão. Abraão tinha muitas coisas, mas na verdade ele não possuía nada, porque ele entendeu que aquelas coisas que ele tinha era para o desfrute dele e não para que tomassem o coração dele. O jovem rico não entendeu isso. O jovem rico não compreendeu que as suas riquezas era para o desfrute e deleite dele e não para tomar o lugar de Deus em seu coração. E o jovem rico tinha as riquezas como senhor do seu coração. Diferente de Abraão, que tinha todas as suas riquezas, inclusive o seu filho, ele tinha tudo isso como coisas que Deus dá, bênçãos que Deus dá para o desfrute e para o deleite. Mas o coração de Abraão era inteiro de Deus e em Deus. Amados, que eu e você entendamos esse modelo de vida e nos sujeitemos a esse modelo de vida. Sabe, um modelo de vida em que nós abrimos mão, em que nós deixamos a palavra esquadrinhar o mais profundo do nosso coração e nos mostrar e nos revelar se tem algo que está tomando o lugar de Deus, se tem algo que está aqui gerando concorrência. Não, nós queremos abrir mão disso, não queremos isso. Não importa se é um bem material, se é uma pessoa, se é um relacionamento, se é um ministério, não queremos que nada
ocupe o trono de Deus em nosso coração. Queremos que Deus reine soberanamente em nossa vida. Amados, que eu e você, nós tenhamos esse posicionamento assim como o apóstolo Paulo. Que nós possamos considerar tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quem perdemos todas as coisas, consideramos tudo como esterco para poder ganhar a Cristo e sermos encontrados nele. Amados, eu não sei vocês, mas eu não me conformo com um cristianismo meramente teórico. Eu não me conformo com um cristianismo que não experimenta Deus. Eu não me conformo com um cristianismo que está preocupado apenas com dinheiro, com bens, com fama, numa aparência, numa máscara de nós estamos pregando a palavra. Não, eu não me conformo com isso. E eu quero encorajar você a não se conformar com isso. Não se conforme com um cristianismo medíocre, de vida aparente. Não se conforme com isso. Queira conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Queira conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Queira entrar na escola da renúncia para se tornar participante de Cristo. Permita que a palavra de Deus esquadrinhe todo o teu coração e revele a você quais são as coisas que têm concorrido com Deus aí dentro, quais são as coisas que têm tomado o lugar de Deus aí dentro do seu coração. Amados, o Senhor anseia por filhos e filhas desejosos da sua presença. Nós estamos aqui, não é simplesmente para dizermos que somos cristãos. O cristianismo, amados, é relacionamento com Deus. Nós vimos aqui, Jesus falou em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Essa é a vida eterna, crescer no conhecimento de Deus, e para crescermos nesse conhecimento, amados, nós precisamos abrir mão de tudo que rouba o lugar de Cristo em nós. Que eu e você estejamos dispostos a trilhar essa caminhada, porque esta é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que eu e você tomemos um posicionamento, assim como Paulo, assim como Abraão, assim como Esther, de entrarmos na escola da renúncia para que fique somente Cristo. Todas as outras coisas vão embora e Cristo reine soberanamente em nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento, pelo teu ensino. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, chega de um cristianismo raso, chega de uma vida mediana. Não, Pai, não queremos isso. Queremos ir além. Queremos, assim como Abraão, sermos conhecidos como amigos de Deus. Queremos, assim como o apóstolo Paulo, considerar todas as coisas como perda, como esterco, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Pai, queremos, assim como Esther, abrir mão da própria segurança, do amor à própria vida, abrir mão de tudo isso, para sermos instrumentos usados pelo Senhor para salvar um povo. Pai, nós não queremos essa vida moldada a esse mundo aqui, que se conforma apenas em ter as coisas, em ter dinheiro, em ter bens, em ter as coisas, em levar uma vida de aparência. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos uma vida profunda com o Senhor, um conhecimento profundo de quem o Senhor é. Queremos um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. A minha oração nesse dia, Pai, é que o Senhor venha esquadrinhando todo o nosso coração, tudo aquilo que tem sido
concorrência, tudo aquilo que está aqui tomando, roubando o lugar do Senhor, pode nos mostrar, porque nós queremos abrir mão de tudo isso. Nós não queremos ser como o jovem rico que, quando foi confrontado, virou as costas triste. Por quê? Porque o coração dele estava nos seus bens, a segurança dele estava no que ele possuía. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos o nosso coração livre para ser cheio do Senhor, do domínio do Senhor, do governo do Senhor, do reinado do Senhor sobre nós, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a abrir mão de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, nos ajuda a abrir mão de tudo aquilo que tem concorrido contigo em nosso coração. Nós não queremos isso, nós queremos uma vida inteira no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Ah, Pai, nós não queremos apenas ser chamados cristãos, mas queremos viver de fato como filhos de Deus e amigos de Deus que somos. Nos ajuda a passar pela escola da renúncia. Quando o Senhor nos mostrar tudo aquilo que está concorrendo contigo e que o Senhor está pedindo para nós abrirmos mão, nos fortalece para que nós possamos abrir mão. Nós não queremos segurar nada, não queremos deixar nada. Ah, Senhor, nós abrimos mão mesmo de tudo. Nos fortalece para isso, Pai, porque nós queremos viver plenamente esse conhecimento de Cristo Jesus, queremos viver plenamente esse relacionamento com o Senhor, queremos avançar em conhecer ao Senhor. Ah, Pai, nos ajuda nesse estilo de vida, nesse modelo de vida, nos ajuda a não nos amoldarmos ao padrão do mundo, nos ajuda a não nos amoldarmos ao padrão de um cristianismo mediano que se satisfaz com nada, com tão pouco. Nós queremos mais do Senhor, Pai, mais. O Senhor já habita em nós e o Senhor já está sobre nós, mas nós queremos mais. Nós queremos experimentar essa presença, viver essa presença. Ah, Pai, nós entregamos o nosso coração plenamente a Ti. Nós queremos o Senhor. Nós buscamos o Senhor, sabendo que o Senhor está sempre disponível. É nós que muitas vezes colocamos tantas coisas no seu lugar. Ah, Pai, nós não queremos mais isso. Nós queremos a profundidade da vida contigo. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos assim. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.